Boa tarde, eu me chamo Fernanda Marques de Souza, sou assistente social de formação, tenho especialização pelo Programa de Residência Integrado Multiprofissional em Saúde Hospitalar, que é um programa de residência que está articulado à UFPB, que tem o Hospital Universitário como principal campo de estágio, e também tem um mestrado em Serviço Social. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho dessa minha experiência nesse processo de especialização, que é a residência. Antes de começar a conversar com vocês sobre esse processo, a entender um pouco desse mundo da residência, eu gostaria de agradecer o convite à Shellen, É sempre muito bom falar sobre residência, falar sobre o quão é estratégico essa especialização para a efetivação dos princípios e diretrizes do SUS. Até porque, falando um pouquinho mais da residência, existem dois modelos de residência, além da residência médica. Existe a residência multiprofissional, que aqui na realidade de João Pessoa nós temos 4 programas. 2 estão ligados ao UFPB, que tem o Hospital Universitário como principal campo de estágio. E temos também a modalidade de residência uniprofissional, que é aquela residência que só vai contemplar uma categoria profissional. As 2 residências que eu me referi são a residência em saúde hospitalar, que é a RIMUSH, e a residência em saúde mental, que é a RESME. As 2 são ligadas ao CCS, que é o Centro de Ciências de Saúde, e tem o Hospital Universitário como principal campo de estágio. O que difere esses programas de especialização é o itinerário do residente. Na residência, na RIMUSH, há 3 ênfases. A ênfase em paciente crítico, em atenção ao idoso e criança e adolescente. Então, o seu percurso pela rede de saúde daqui de João Pessoa, ele vai ser de acordo com a linha de cuidado, que é essa que eu acabei de citar. A RESME, ela vai conduzir o residente, as equipes de residente, que são equipes multiprofissionais, pela rede de atenção em saúde mental aqui de João Pessoa. Só que a residência, ela é formalizada nos anos 2000. Contudo, no final dos anos 70, nós já temos algumas experiências de residências, mesmo não estando formalizado, mas nós temos experiências, notadamente no Rio Grande do Sul, que é um estado em que ele é referência no debate de residência multiprofissional. Antes, já no processo de ditadura, existem algumas experiências de residência que vai muito da inquietude dos profissionais de saúde com o modelo de saúde que era posto, que era um modelo de cuidado fragmentado, e a residência ela vai na contramão disso. A primeira grande potência, potencial da residência é a formação multiprofissional, mas com ações interdisciplinares. Ou seja, não só é puramente uma formação não é a formação de uma equipe de profissionais, mas que esses profissionais eles conversem no sentido de qualificar o atendimento daquele usuário. No final dos anos 70 nós temos essas experiências, mas a formalização da residência ela só vai acontecer em 2005. Que é quando o Ministério da Saúde, por meio da Lei 11.129, cria as residências multiprofissionais. E aí as residências multiprofissionais, elas são orientadas pedagogicamente pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Ou seja, é a Política de Educação Permanente em Saúde que estrutura pedagogicamente as residências. A Política de Educação Permanente de Saúde surge em 2004 e em 2005 são instituídas as residências multiprofissionais e uniprofissionais. Em termos gerais, são 9 categorias profissionais que podem formar uma equipe multiprofissional. E aí, existem programas que contemplam essas 9 categorias profissionais de saúde e existem programas de residência que não. Por que isso? Quando vai se construir, instaurar um programa de residência, antes é levado em consideração as demandas locais. Então não só deveria acontecer por interesse do gestor, mas sim a partir da demanda de saúde. No HU, existem essas 3, falando da RIMUSH, essas 3 ênfases, porque era a pretensão de organizar esses 3 movimentos, essas 3 linhas de cuidado no hospital. E era uma demanda dos usuários que ficavam perdidos na rede, e iam ao hospital, e a partir da demanda, da problematização do usuário e de algumas pessoas que estavam à frente da implementação desses programas, surgiu essas 3 ênfases. Então a ênfase ela está muito atrelada à necessidade local do usuário, à necessidade da demanda de saúde.
Em 2005, né, temos a criação das residências multiprofissionais e uniprofissionais, e aí são encaminhadas para o Ministério da Saúde várias propostas de programa. Então, aí porque Nordeste tem muito, Rio Grande do Sul, é a partir de 2005 e muito mais a partir de 2010, quando o Ministério da Educação entra também financiando os programas de residência. O único financiamento dos programas de residência são pelas bolsas. O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde entram pelo financiamento, né, das bolsas, que essas bolsas têm durabilidade de 24 meses, e os hospitais ou os serviços de saúde ficam sob responsabilidade da estrutura pedagógica, no sentido de fazer articulação com as instituições de ensino e a necessidade do serviço, né, seja para a realização de entrevistas, isso fica de incumbência dos serviços de saúde. A partir de 2010, nós temos um grande outro movimento no sentido de financiamento das residências. Desde 2005, fica instaurado que as residências elas têm uma durabilidade mínima de 24 meses e tendo um total de horas de 5.670 horas que são distribuídas ao longo desses 24 meses. Como são organizadas essas horas? Essas horas elas são organizadas em 60 horas semanais. Dessas 60 horas semanais é o que a gente chama de 100%, a carga horária 100%. Dessas 60 horas, 44 horas elas são destinadas a atividades práticas e teórico-práticas. Isso você encontra na resolução de número 5, que é da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. No site do Ministério da Saúde você encontra todas as resoluções que dizem respeito à organização da residência. Essa resolução de 2000, há uma resolução nova, que é a resolução de 2014, em que ela diz que 80% das atividades da residência, ela tem que ser destinada para atividades práticas, que são as atividades assistenciais, né? E atividades teórico-práticas. O que seriam essas atividades teórico-práticas? A construção de um PTS. O PTS é um projeto terapêutico singular. Isso que eu estou falando, projeto terapêutico singular, clínica ampliada, acolhimento, você encontra na Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização, ela traz um arcabouço de ações em saúde que você pode e deve estar implementando no cotidiano de trabalho em saúde. Então a residência ela também se estrutura. A Política Nacional de Educação Permanente, ela é a norteadora das residências, dos programas de residência, mas a política de humanização ela também compõe esse arsenal pedagógico das residências. E aí, falando dessa resolução, 80% em teórico e teórico-prática e 20% em teórico. E esse teórico ele está destinado para um momento de tutoria. O momento de tutoria é aquele momento que você só entre a categoria profissional, por exemplo, assistente social, só a equipe de assistentes sociais vão estar discutindo, ou então da equipe multiprofissional, porque nós temos tutorias das categorias e tutorias da equipe multiprofissional. E também a construção do TCR. A construção do TCR é o trabalho de conclusão de residência, que ao final do seu processo de especialização, você tem que construir esse material. Você tem que fazer a apresentação desse material e há um incentivo de também você submeter, socializar esse material, esse processo de pesquisa. Tudo isso que eu estou falando para vocês, ele deve estar no projeto pedagógico das residências, que é o que a gente chama de PPR. Cada residência vai ter o seu PPR. Por isso que há uma diferença entre a RIMUST e a RESME, por exemplo. São projetos pedagógicos que eles vão guardar particularidades. Até porque são linhas de programas, né, de residência que são diferentes. Então, a mesma residência que ela tem ênfase em paciente crítico aqui de João Pessoa é diferente da ênfase em paciente crítico do Rio Grande do Sul, que é onde eu fiz estágio, por exemplo. São as mesmas linhas de cuidado, mas a organização pedagógica, a organização política e até do processo de movimentação do residente na saúde ele é diferente. Cada programa, além de suprir as demandas das necessidades locais dos serviços de saúde, esse projeto pedagógico, ele é formado, ele é construído coletivamente e há as interferências das pessoas que estão mais envolvidas na construção desse projeto, que é um projeto político, não é? O PPR, que é o projeto pedagógico das residências, ele está muito atrelado, aliás, ele está diretamente atrelado ao modelo de saúde que você defende.
Então não é apenas a construção de um documento em que ele vai nortear os módulos transversais que você vai ter, né? Você, eu falo no sentido de toda a turma de residentes, mas também no modelo de saúde que você defende. E aí os projetos pedagógicos das residências que estão diretamente atrelados aos hospitais universitários estão sofrendo um rebatimento com esse processo de privatização dos hospitais universitários. Porque a residência, ela está, além dela ser um movimento de resistência contra um modelo fragmentado de cuidado, ela é também uma ferramenta de resistência a esse processo de privatização. É aí que quando você entra no processo de especialização da residência, que tem uma durabilidade, né, um contrato de trabalho por 24 meses, deve-se ter ciência desse processo. Que a residência é um treinamento em serviço? Sim, de fato é. Mas é o processo de articulação entre trabalho e formação. Quando você está no seu cotidiano de trabalho, você está defendendo, você está facilitando ou não a implementação de um modelo de saúde. E notadamente as residências, os programas de residência, eles surgem na defesa dos princípios do SUS. É por isso que o princípio norteador da organização do projeto pedagógico das residências é o princípio da integralidade. E quando você fala princípio da integralidade, que é vislumbrando o atendimento integral das necessidades dos usuários, você tem que ter em mente que é a organização de uma equipe multiprofissional, que é a implementação de ações interdisciplinares, e a interdisciplinaridade, ela é a metodologia de organização do trabalho das residências. E também o processo de formação e de participação desse usuário no cuidado em saúde. E isso é muito problematizado pelos residentes, porque não só é traçar um projeto terapêutico de cuidado para o usuário e fazer com que aquele usuário siga, mas trazer o usuário, que isso está atrelado nos princípios do SUS, que ele participe desse processo de cuidado. Que aí é um dos grandes desafios. Na minha experiência, né, falando um pouco mais da minha vivência na RIMUSH, nós tivemos a vivência de interconsultas, de organização do seminário, que juntou todas as turmas de residentes de João Pessoa, e a gente discutiu a conjuntura atual dos hospitais universitários e como as residências elas estão nesse processo, porque nós somos absorvidos enquanto uma mão de obra, né, que muitas vezes vai estar suprindo uma carência de recursos humanos dos hospitais. E aí eu falo dos hospitais, mas também contemplando a rede de serviços de saúde, porque na RIMUSH, como eu disse, que cada programa tem sua particularidade, e isso foi muito positivo para a minha vivência. Eu pude vivenciar nos 3 níveis de saúde, ou seja, eu fui para a atenção básica, eu fui para o serviço ambulatorial e eu fiquei na alta complexidade. Então eu percorri todo o itinerário terapêutico que o usuário muitas vezes percorre. Nós fizemos o processo de contrarreferência, que é o que está preconizado no SUS, que é o que está preconizado na política de educação permanente e que deve estar contido no projeto pedagógico. É muito importante, antes de tentar a seleção numa residência, você ler o projeto pedagógico da residência. Porque ali você vai entender como a residência está estruturada, o que vai ser feito, o que não vai ser feito e as possibilidades de modificação. Porque esse documento, esse PPR, ele não é estático, ele deve ser dinâmico. E quem constrói esse documento são todos os atores que compõem a residência. E aí quando eu faço deles atores, são os residentes, são os tutores notadamente em grande ênfase são professores das universidades, os preceptores. O preceptor pode ser tanto o preceptor, no meu caso, por exemplo, o assistente social do serviço, mas também o preceptor de enfermagem, que você faz a discussão de caso. Um outro grande bom da residência é o processo de discussão de caso multiprofissional. E isso a residência é notadamente muito fomentado pela residência, de estar problematizando não só com os residentes, mas com os profissionais do serviço. Porque a gente deve ter... E aí é muito importante ler esses documentos que norteiam a organização das residências, que é o, como eu disse, né? Acabei de dizer, o PPR. É também importante entender e pesquisar no Ministério da Educação as novas resoluções. Por exemplo, essa resolução que eu trouxe, que é a resolução de número 5, ela torna inválida a resolução de 2003, que foi lançada em 2010, que fazia essa organização das residências. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque existem ainda alguns programas que estão pautados nessa resolução que organizava as residências da seguinte forma.
da carga horária total, 80% era só destinado às atividades práticas, ou seja, só a atividade assistencial, e teórico-prática e teórico ficavam com 20%. O que é que isso traz de rebatimento para o residente? Você fica muito mais apenas na prática do que no processo de discussão, no processo de problematização. Ou seja, aquelas horas em que você gasta, em que você destina para a discussão de um caso, ele não vai ser computado na sua carga horária de 80%, ou seja, das 44 horas. Mas sim, ele vai ser computado nas suas 16 horas. E isso traz um rebatimento, porque a residência, notadamente, ela tem uma porcentagem maior de atividades práticas. Mas a residência, ela vem para problematizar os processos de trabalho de saúde, para problematizar e modificar o processo de cuidado em saúde. Se você for entrar em um processo de especialização de residência apenas para aprender a como fazer, isso não vai estar contribuindo com a finalidade, com a função social das residências e com o que é muito maior, que é com a finalidade dos princípios do SUS. Você não vai estar contribuindo para a reorganização de um outro modelo de saúde, porque nós sabemos ainda que há a grande disputa entre o modelo de saúde e que vai na perspectiva do atendimento integral e o modelo de saúde fragmentado, biologicista, que é o que a residência ela vem ser uma estratégia de resistência a esse modelo. Na minha experiência, o que é que a gente fazia no nosso cotidiano profissional? Nós tínhamos momentos de interconsulta, que também está na Política Nacional de Humanização. Essa interconsulta ela ocorre entre 2 ou mais profissões, em que elas estão com o usuário no processo de atendimento daquele usuário. Ou seja, muitas vezes o usuário ele vai para um atendimento com o psicólogo, né, aquela demanda, e o psicólogo ele faz o chamado do assistente social, convida o assistente social, convida o enfermeiro para participar daquele processo de atendimento. Isso é o que nós chamamos de interconsulta. E a partir dessa interconsulta, outros desdobramentos, processo de articulação, de encaminhamento, de contra-referência ou de referência, a depender do nível de saúde que você esteja, ele acontece. Há também como a atribuição que nós fizemos durante os 2 anos de residência, visitas aos leitos, né, visita aos usuários. Apesar da minha ênfase ser com a atenção ao paciente crítico, e notadamente em UTI, existiam alguns usuários que eles tinham condições de falar, e a gente fazia o processo de atendimento desses usuários, né, no leito. E majoritariamente nós trabalhávamos com as famílias, e aí quando a gente trabalhava com a família, seja pela entrevista social, seja no momento do acolhimento, a gente já ia fazendo o processo de articulação daquele usuário, seja, por exemplo, na clínica médica, né, já repassando para colegas os encaminhamentos que a gente tinha feito. Porque o usuário, quando ele está na UTI, ele vai ter algumas necessidades. E aí a gente já começava esse processo de articulação com a rede de saúde quando esse usuário estava na UTI. Quando esse usuário ia para a clínica médica ou para outra clínica ou para outro serviço de saúde, ele já ia com uma mínima organização para o atendimento das demandas daquele usuário. Nós tivemos também processos de formação e articulação com as demais políticas. E outra coisa que nós fizemos muito foi o que também está na política de humanização, a clínica ampliada, que é o processo de articulação. Por exemplo, nós residentes que estávamos no hospital universitário, nós fazíamos articulação com a atenção básica, para que quando aquele usuário ele saísse do hospital universitário, a atenção básica ela soubesse das demandas daquele usuário e já estivesse com a estrutura para acolher e dar continuidade ao cuidado daquele usuário. São muitas informações, né? Porque de fato a residência é um mundo, é um arcabouço, mas é um processo importante de especialização. Um dos grandes ainda desafios, além da absorção desses residentes, né, no suprimento das demandas dos serviços, ou seja, a diminuição dos concursos, muitas prefeituras, muitos locais, eles não lançam concurso, não fazem uma contratação, né, por meio do concurso público, e aí lançam os editais de residentes. E os residentes, anualmente ou a cada 2 anos, vão suprindo as demandas daquele serviço. O que é ruim porque o residente ele passa por aquele serviço. E aí é importante estar nesse movimento, nessa dinâmica de programas de residência, mas é muito importante a formação de um quadro fixo de profissionais de saúde.
Esse é um dos grandes desafios, né, da residência. A residência está sendo absorvida como suprimento da demanda, da necessidade do serviço, nesse sentido, de uma necessidade de mão de obra, e também na vinculação entre SUS e a educação. Um outro grande desafio para a residência é a revisão curricular, porque a residência ela tem uma proposta de construção coletiva das ações de saúde. E as profissões, né, as nossas formações a nível de graduação, ela ainda está muito pautada em ações muito fechadas, muito da categoria profissional e não dos profissionais de saúde. Agora, uma grande conquista das residências é a presença do elemento progressista na residência, que é os residentes eles ocupam os serviços de saúde e eles vão pautados no modelo de saúde de defesa dos princípios do SUS, que é aquele de atendimento integral, de universalização do cuidado, que é de participação do usuário, tanto no seu processo de cuidado, mas também no processo decisório, e também no fortalecimento desses usuários e dos sujeitos que compõem a residência, que aí eu cito como exemplo o Fórum Nacional de Residência, em que ele reúne todos os programas de residência e eles pautam uma organização teórica bem estruturada para todos os programas, porque cada programa ele se organiza teoricamente de forma diferenciada e muitas vezes o residente ele vive muito mais a prática do que esse processo teórico, esse processo de problematização que é necessário na formação, porque a gente não pode esquecer que residência é treinamento em serviço, é processo de aprendizagem em serviço. Eu trago como uma referência que foi muito importante a tese de Letícia Batista Silva, que ela discute o trabalho em saúde e a residência multiprofissional, problematizações marxistas, que é uma referência muito importante e ela traz a discussão de tratar a residência não apenas como um processo formativo, mas tratar as residências, os programas de residência como trabalho em saúde. Porque a residência ela forma no e para o trabalho em saúde. É um processo formativo, mas que ele está diretamente atrelado ao trabalho em saúde. E aí eu finalizo, se vocês tiverem qualquer dúvida, só ia repassar para a Shelly, que a gente pode ir conversando, eu posso ir passando outras referências. Gostaria de mais uma vez agradecer, né, pelo convite e pela participação e pela possibilidade de estar falando sobre a residência, que é um tema muito caro, de muito afeto, que eu tenho muito afeto por ele. Obrigada.